Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui hoje mais uma vez com a mentoria do Jogo da Vida. Vamos falar aí da terceira parte aí do Novo Testamento, o livro de Lucas. Terceira parte do livro de Lucas, né, o Antigo Testamento, onde fala que o João passou muitos anos em Éfeso, cidade da Ásia Menor, em companhia de Nossa Senhora, pois foi encarregado de Jesus de cuidar de sua mãe. Então Jesus encarregou João de cuidar da Nossa Senhora. Quando nós falamos, né, de milagres, né, em vez de falar de milagres e prodígios, o João ele prefere designar tais acontecimentos com os sinais, isto é, ações que revelam a glória de Jesus. A sua personalidade divina, para João, muitas realidades na vida diária têm esse poder de se tornar símbolos da vida espiritual, pois a graça supõe a natureza. Assim, as noções de água, pão, vinho, luz, caminho, porta, vida, verdade, tudo isso tem profunda relação com o que Jesus veio trazer e comunicar ao mundo, e podem ser pontos de partida o anúncio de sua mensagem. Então, quando nós queremos entender melhor os ensinamentos de Jesus, os mandamentos de Deus, se a gente observar a natureza, a água, a luz, o caminho, a vida, a verdade, tudo isso leva à salvação, leva a gente estar conectado com o Espírito Santo, a gente está seguindo o caminho, né? O Espírito Santo é o caminho, a estrada. A nossa alma é o piloto do carro que é o nosso corpo. Então a gente pode raciocinar da seguinte forma: o carro ele não pode andar sozinho. Ele tem que ter um motorista. O motorista é a alma e o carro ele precisa de uma estrada. A estrada é o espírito. Muitas vezes a gente deixa o carro governar. E quando o carro governa, que é o corpo nosso, ele pode perder a direção. Com certeza vai perder a direção, porque o nosso corpo ele vai seguir os passos da perdição, do pecado, seguir os passos do prazer. Então, o Cordeiro de Deus que tirai o pecado do mundo, Jesus se apresenta como mediador entre o mundo e o Pai. Quando a gente pega o Antigo Testamento e vê um monte de situações que eram feitas, né? E depois no Novo Testamento, após Jesus Cristo vir nos salvar, ele faz essa mediação. Muitas coisas mudam, muitas coisas alteram, né? Então, de fato, todo aquele que faz o mal odeia a luz e dela não se aproxima, para que suas obras não sejam desmascaradas. Quando a pessoa está fazendo alguma coisa errada, ela não quer que ninguém vê, ela esconde. Né? Mas quem pratica a verdade aproxima-se da luz, para que transpareça que suas obras são feitas em Deus. Todo aquele que bebe desta água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe darei, nunca mais terá sede, pois a água que lhe darei vai tornar-se dentro dele uma fonte de água corrente para a vida eterna. Deus é espírito e os que adoram devem adorá-lo em espírito de verdade. Jesus mesmo declara que um profeta não é honrado em sua pátria. A pessoa, quando ela faz algum tipo de sucesso, quando ela destaca, na sua cidade ali, no local, no seu local, ela não vai destacar. Às vezes a pessoa tem que ir embora para outro lugar e depois retorna ali já com as suas glórias, né? Então, o verdadeiro culto a Deus não se restringe a um lugar, pois é universal. É preciso adorar ao Pai com uma devoção sincera, inspirada pelo Espírito Santo. Então, nós devemos adorar a Deus, não importa se é na igreja, se é em qualquer lugar, se é em casa, se é num ambiente como esse aqui, de natureza, quando nós estamos falando, procurando
a Deus, a gente quer livrar dos nossos pecados, buscar o que? A salvação, buscar o caminho reto que Jesus nos mostrou. A fé bíblica, ela nos convida a descobrir a presença de Deus, não em milagres fora das histórias, mas nos fatos da vida. Jesus lhe disse: eu sou o pão da vida. Quem vem a mim não sentirá mais fome, e quem crê em mim não sentirá mais sede. A fé é um dom de Deus, não é uma conquista do homem. Deus concede este dom aos que abrem o coração à palavra daquele que ele enviou. Se nós imaginarmos, nós somos imagem e semelhança do Criador. Fomos enviados por Deus para o mundo, para cumprir um propósito. Adão e Eva, por exemplo, foram os primeiros pecadores porque foram tentados pelo diabo. Quando nós imaginamos isso, o ser humano, quando ele vem com o coração puro. Porém, tem muitos pecados do mundo, que é obra de quem? Do Satanás, do diabo mesmo, do demônio. Ele está em toda parte e, na maioria das vezes, ele consegue atingir o seu objetivo. Então, quando a gente busca o caminho de Deus, o caminho da salvação, que Jesus pregou, que Jesus nos ensinou, nós conseguimos afastar dessas tentações. Quanto mais afastado das tentações, mais próximo de Deus. Quanto mais próximo das tentações do pecado, mais longe de Deus. Isso, quando fala que a conquista, né, a fé é um dom de Deus, ela está dentro de nós. Ela já vem impregnada dentro de nós. Ela não está no mundo aí como obra do demônio. Ela é obra de Deus. O homem, ele é tentado pelo demônio a praticar os atos que não são obras de Deus. Então, o Espírito é que dá a vida. A carne para nada serve. As palavras que eu vos disse são Espírito e vida. O corpo nosso é o templo do Espírito Santo. Nós temos que cuidar dele enquanto tivermos vida, cuidar bem, para ele nos conduzir a um propósito de vida que nos leve à salvação. Algum de vós, porém, não acredita. Jesus disse: se alguém tem sede, venha até a mim. De seu seio sairão rios de água viva. O testemunho de Jesus: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminhará na terra, nas trevas, não caminharás nas trevas, mas terá a luz da vida. Jesus é a vida. Quando a gente segue Jesus, a gente vai entender que tudo faz sentido. Que nós estamos no caminho da luz, no caminho da salvação. A lei condena o pecado não para que os homens se julguem uns aos outros, mas que sintam a necessidade de serem salvos por Deus. A partir do momento que nós seguimos Jesus, que nós cumprimos seus mandamentos, que nós ficamos mais longe dos pecados, quando a gente vê alguém fazendo algo errado, que a gente já até cometeu aquilo, nós não devemos julgar essas pessoas. Nós podemos colaborar através de transbordo, como eu estou fazendo aqui nesse momento, falando de Deus, falando de Jesus. Pode tocar o coração daquela pessoa, alguma palavra que você vai falar, mas não julgar, não chegar para julgar. Não devemos fazer isso. A pessoa tem a sua consciência. E quando ela tem Deus na sua vida, tem os ensinamentos de Jesus, ela consegue colocar isso na sua vida, ela vai enxergar tudo que fez de errado e vai se arrepender, vai pedir perdão para si mesmo, perdão para as pessoas e perdão principalmente para Jesus, para Deus, para ser perdoada. Nós, portanto, não devemos nos julgar as pessoas. Nós devemos nos vigiar o tempo todo quanto a isso. Jesus, com sua verdade, ele ilumina o caminho que conduz à terra prometida, o céu. E nisto se assemelha à coluna de fogo que à noite guiava os israelitas no deserto. Jesus, ele é libertador.
Ele diz: se permanecerdes em minha palavra, sereis verdadeiramente meus discípulos. Conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Isso é muito forte. Se todos nós, não só os escolhidos de Jesus, nós somos escolhidos de Jesus. Por quê? Se a gente tem acesso à palavra de Deus, aos ensinamentos de Jesus Cristo, ao Antigo, ao Novo Testamento, isso significa que se a gente permanecer na palavra de Jesus, nós vamos ser o quê? Discípulos. É difícil cumprir tudo, mas nós temos que iniciar um caminho, passo a passo. Tentar todos os dias ser melhor e seguir o mais rápido possível tudo que a gente entende como caminho reto ensinado por Jesus Cristo. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Por isso que nós não devemos julgar. Se eu cometo um pecado, eu já sou escravo dele. Eu vou ter a minha consciência falando isso para mim em algum momento da minha vida e vai tocar o meu coração a partir do momento que eu seguir os ensinamentos de Jesus. Então não vai ser uma pessoa ou outra que vai me julgar. Eu já sou escravo do meu próprio pecado. Jesus é tão perfeito, Deus é tão perfeito na criação do homem, a sua imagem e sua semelhança, que ele já deixou isso impregnado na gente. O que a gente faz, a gente vai ter que ser responsável por esses atos. Não adianta querer fugir da nossa consciência. A gente pode fugir de tudo, menos da nossa consciência. Por isso, essa questão do escravo do pecado. Se alguém guardar a minha palavra, não morrerá jamais. A fé nos dá certeza de que Deus não permitiria o mal se do próprio mal não se tirasse o bem, por caminhos que só conhecemos plenamente na vida eterna. Para Jesus, a hora de sua morte é a hora que ele vence o demônio, é glorificado pelo Pai e a luz manifesta do seu poder de atração. Ou seja, todos nós viemos para cumprir um propósito. Jesus também veio para cumprir o maior propósito até hoje no mundo, que foi dado por Deus, é Filho de Deus, o Espírito Santo. Então, quer dizer que Jesus veio para nos salvar. Antes de acontecer a morte de Jesus, ele fez diversas obras, diversos ensinamentos, diversas curas, diversos milagres. Esse foi o seu propósito, vir e mostrar o caminho que a gente deve seguir. Ele veio com o propósito de fazer tudo o que ele fez de obra, tudo. São várias. Podemos ver na Bíblia várias obras de Jesus Cristo por várias pessoas que presenciaram. Tem gente que ainda duvida disso. Que isso é um pecado contra o Espírito Santo, né? Não podemos julgar essas pessoas também. Porém, quando fala que chega a hora da morte e ele vence o demônio, significa o cumprimento do seu propósito. Ele veio, fez o que tinha que ser feito, como Deus colocou como missão. E fez o que tinha que ser feito. E ponto final. Pelo Pai e a luz manifesta todo o seu poder de atração. Então Jesus nos salvou. Jesus, tente piedade de nós, dai-nos a paz. Nós pecamos, porém nós não devemos desistir de seguir os ensinamentos de Jesus. Isso é muito forte. Se alguém me serve, siga-me, e onde estou eu, lá estará o meu servidor. Se alguém me serve, meu Pai o honrará. Quando você serve alguém, você está próximo daquela pessoa para servir ela, certo? Quando a gente serve Jesus, é seguir o quê? Os ensinamentos, os mandamentos dele. Se a gente está servindo ele, a gente estará onde Jesus vai estar. E nós vamos ser honrados por Deus, que é o Pai de Jesus.
e que nos fez a sua imagem e semelhança. Jesus é o caminho que leva ao Pai. Ele revela e concede a vida da graça. Se a gente quer chegar até a Deus, Jesus é o caminho. Se a gente quer ser salvo, Jesus é o caminho. Se a gente quer ser uma pessoa melhor, Jesus é o caminho. Sempre. E isso resume tudo, né? Quando a gente quer estar em paz, quando a gente quer fazer o que é certo, nós devemos seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Simples. Difícil, mas é simples. É seguir os ensinamentos de Jesus Cristo. Forte abraço.